Beleza, galera? A gente vai começar com o Fuji de algoritmos e complexidade, né? Que é a matéria da P1 do Fuji de computação. E a parte mais difícil dessa matéria, honestamente, pelo menos para mim, é programar no papel. Porque na prova você vai ter que escrever o seu código na mão, e aí você não vai ter um PC para testar se está funcionando, não vai ter uma técnica de debugar, e isso naturalmente consome muito tempo. Então, o que eu vou fazer é passar uma visão geral sobre a matéria e em como vocês podem dividir cada exercício para poderem otimizar ao máximo o tempo que vocês têm. Então, vocês entrarem no exercício antes de programar, sabendo o que vocês querem fazer e como vocês vão realizar isso. E meu PC desligou. E a partir disso, vocês vão ter que já ter programado. Então, faz 6 meses, mais ou menos, que vocês não programaram por causa de Mac, se você não faz nada extracurricular que não for de programação. Então, se você não fez nada de programação desde Mac, eu recomendo que você pelo menos sente e faça o EP, ou então sente e tente programar coisas simples, tipo os merge sorts, os certos da vida, para que você não entre na prova sem conseguir escrever nada. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente tem a análise de algoritmos, que é a parte inicial da matéria, que basicamente, depois disso vocês vão para a estrutura de dados, mas antes vocês precisam saber o que é um programa de computador, como um programa de computador funciona e como você saber que um programa de computador tem uma qualidade aceitável para você usar para aquela implementação. Então, a primeira parte é saber o que é um algoritmo. Um algoritmo, como está escrito naquele slide em palavras bonitas, é um procedimento que realiza uma série de operações para poder te gerar um resultado. Então, é uma definição bem ampla e vocês não precisam saber de máquinas de Turing para poder fazer isso, mas eles são provados por máquinas de Turing. Primeiro você testa na máquina de Turing, depois para você provar que funciona mesmo, você modela numa máquina de Turing. E aí você avalia por tempo de escrita, tamanho do código e entre outras coisas. Para essa prova, o que vocês precisam saber é como analisar a complexidade de um algoritmo a partir do código escrito. Então você saber estimar quanto tempo ele vai rodar no pior caso para poder fazer o que você precisa. Mas antes de analisar a complexidade, você tem que analisar, acende a luz, por favor. Você tem que analisar se o algoritmo funciona ou não. Então, um algoritmo, por exemplo, recursivo, é difícil de você enxergar se o que ele está fazendo é certo ou não. Então, as técnicas que você faz isso são por exaustão mesmo, quando o algoritmo é linear. Então, tipo, se o algoritmo não tem uma recursão, ele não chama nenhuma outra função, você basicamente só roda o algoritmo na forma do seu papel, descreve o funcionamento dele, e isso já é o suficiente para provar que ele funciona, porque depois de você realizar todas as operações, o resultado vai ser a conclusão que você quer chegar. E a outra forma de você provar que um algoritmo funciona, que é o que às vezes cai na prova, é por indução finita. Então, indução finita é basicamente você pegar o seu algoritmo e provar que ele funciona para um caso, depois provar que a partir desse caso ele funciona para mais casos, e como todos os casos vão cair ou naquele caso, ou no próximo caso, ou no próximo caso, porque ele chama ele mesmo no próximo passo, e tem uma condição de parada bem definida, o algoritmo funciona. Ele sempre chega naquela condição de parada, então ele não roda infinitamente, então ele chega no resultado que você quer. Então, primeira coisa, você vai analisar o caso base de um algoritmo, que é a menor entrada, que assim que você coloca no algoritmo, ele já te dá a resposta. Depois disso, você vai analisar o próximo caso. Se o próximo caso conseguir reduzir o caso que você tem a um novo caso base, então o algoritmo funciona. Porque você vai estar sempre voltando para essa operação aqui. E a terceira coisa, você vai analisar a condição de parada. Que é uma condição de parada suficiente para você ter sempre o resultado. Eu vou procurar um exemplo disso mais tarde, mas basicamente é assim que você prova que um algoritmo funciona. Em algoritmos recursivos, você sempre vai usar indução finita. Porque você tem um x0 aqui, que é o seu caso base, o seu x mais 1, que é o caso que acontece quando você não
tá no caso base logo de cara, e o seu x mais 1 vai levar para o x0, e o x0 tem a condição de parada que tem o resultado. Se você provar que esse resultado está correto, que a condição de parada está correta, esse aqui é a condição de entrada, e isso aqui é o seu algoritmo, basicamente. Recursões bem feitas são extremamente simples. Então, se você tiver que analisar um caso recursivo dentro daquela prova, você vai ter claramente bem definido onde que ele chama a próxima função, que no caso é ela mesma, e onde que ele está realizando operações com a entrada que você colocou. Então, eu vou ver se tem nos slides aqui um exemplo fácil, porque esse não é o material que eu preparei, mas qualquer coisa eu preparo um outro material e mando para vocês. Tá mais para frente. Vamos pegar o merge sort, vai? Eu já aproveito e explico ele para vocês e já mato duas coisas com uma coisa só. Não tem um merge sort recursivo aqui? Não tem. Ah, tem sim, tem sim. Esse é o recursivo. Ah, cadê o merge sort? Se vocês virem, nenhum grito. Busca sequencial, busca binária, recursão, busca binária recursiva. Tá, acho que esse aqui dá. Vamos esse aqui mesmo. O que esse algoritmo faz? Ele tem uma entrada e ele quer buscar a posição que essa entrada se encontra num array ordenado, se eu não me engano. Ele tem que estar ordenado para fazer a busca binária. Então, você tem uma sequência de números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você quer buscar, por exemplo, o 3. O que ele faz? Primeira coisa, ele vai chutar a posição do 3. Ele chutou a posição do 3 aqui. Começando pelo meio. Ele vai dividir esse array em 2, basicamente. Se você tem o caso base disso aqui é quando você tem um array de tamanho único, que é só o 3. Então, se a sua entrada é um 3 e o seu array de tamanho único é o 3, ele já encontrou o 3. Logo, ele provou o caso base aqui, que é basicamente, se eu tenho um array que só tem o 3 e eu comparo ele com o meu 3, eu cheguei na resposta da posição do 3, que é a posição 1 desse array aqui. Posição 0. Próximo caso. Eu não tenho um array de tamanho único 3, mas eu tenho um array de tamanho duplo 3, 4. O tamanho único 3, na hora que eu quiser comparar aqui, eu poderia só comparar com cada número aqui. Mas não é isso que esse algoritmo está fazendo. O que esse algoritmo vai fazer é dividir esse array aqui em tamanhos menores e depois comparar com cada um deles. Eu vou comparar, depois que eu dividir esse array em tamanhos menores, eu volto aqui para o caso base. Que é comparar esse número aqui com o meu 4 aqui, que é um array de tamanho único. Se o 4 for um array que tem essa posição aqui, ele vai retornar a posição. Se não for, ele não vai retornar nada.
E no final, tudo só vai retornar, o algoritmo base só vai retornar o resultado desses dois aqui. Então, o próximo passo desse algoritmo aqui é você pegar e reduzir para o caso base que é o que você está encontrando. Tem a forma matemática de você descrever isso, só que ela não é uma coisa que eu vou conseguir explicar para vocês no tempo que a gente tem para ver isso. Então, a intuição que vocês precisam ter é essa. Eu analiso o que ele está fazendo, até onde ele vai chamar a próxima função, que no caso ele vai me trazer para cá, e aí a hora que ele me retorna para o caso base. O que mais eu tenho que fazer depois de ver que isso funciona? Ver que ele para quando ele não encontrou a condição de paragem que retorna o resultado. Então, por exemplo, eu vou comparar 3 com 4, eu paro ali. Aí essa recursão termina. Porque se ela não terminasse, esse algoritmo ia continuar rodando infinitamente e eu não teria um algoritmo, porque ele não termina. Se algum caso da recursão roda infinitamente, então a recursão inteira roda infinitamente e eu não tenho um algoritmo. Eu tenho só um programa que roda infinitamente. Se para uma entrada ele faz isso, ele já não é um algoritmo, ele tem que funcionar para todas as entradas que você der. Beleza. Tivemos a indução. Checkzinho assim. Próxima parte da matéria. Também tivemos a definição de algoritmo. O que a gente tem que fazer em algoritmos é analisar a complexidade deles, que é basicamente o tempo que eles demoram para entregar o resultado. Então, um algoritmo que quando eu tenho uma entrada 1, 2, 3, ele passa por essas entradas. Por exemplo, uma busca sequencial. Eu quero achar 1, aí ele passa 1, 2, 3 aqui. É melhor do que um algoritmo que eu vou para 1 teste, vou para 2 testes, 3, 2, 1 aqui, por exemplo. 2, 1, achei a minha resposta. O que ele faz? Ele procura o 1 nesse array. Ele passa para o 3, depois ele passa para o 2, ele passa para o 1. Vocês concordam que esse algoritmo é objetivamente melhor do que um algoritmo que com a mesma entrada, eu pego 1, 2, 3 aqui, aí eu comparo com o 3, não achei com o 3. Então, eu vou pro 2, comparar, aí depois eu volto pro 3 de novo, para ter certeza. Depois eu volto mais uma vez pro 2, e aí então eu vou pro 1. Esse algoritmo realiza claramente menos operações do que esse algoritmo, embora os dois também cheguem no resultado. Então, esse algoritmo aqui é melhor do que esse algoritmo aqui. Como é que eu verifico isso para diversos algoritmos diferentes? Você analisa a complexidade por um troço que chama Big O. Então, o Big O é uma análise assintótica que você faz quando você analisa o tamanho que a sua entrada pode ter e as operações que esse algoritmo realiza com essa entrada. Cadê o Big O? Já passei. Eu estou procurando um gráficozinho aqui que ele ilustra bem. Aqui, ó, esse gráfico. O que é uma análise assintótica? Digamos que eu tenha aquele meu primeiro algoritmo lá, o que faz o 3, 2, 1. Ele vai realizar essas operações aqui. E eu tenho um outro algoritmo que ele pega o 3, 2, 1. E ao invés de fazer 3 para 2 para 1, ele faça 3 para 1. Depois, ele faça 4, 5. Isso aqui. E aí, quando chegar no array, ele volta fazendo assim. Vocês concordam que das duas formas, ele passa por todos os elementos. E vocês também concordam que, para determinados casos, esse algoritmo aqui é melhor do que esse algoritmo. Porque, por exemplo, para esse array aqui, ele encontra mais rápido do que esse array aqui. Mas eu tenho configurações diferentes de array que vão fazer esse aqui encontrar muito mais rápido. Por exemplo, se eu inverter esse 1 e esse 3 aqui, esse 2, ele vai realizar 4 operações, enquanto esse aqui só vai realizar uma operação. Então, em determinados casos, os algoritmos têm performances diferentes. Porém,
Se eu pegar esse n, e ele vai ser sempre uma função do número de elementos aqui, que é o n. 4, 5, para não se perder. Para n's absurdamente grandes, esse negócio vai gerar uma função daquela lá, que ela vai convergir para um resultado. É mais fácil de ver isso em algoritmo de ordenamento, que eu vou mostrar daqui a pouco, aí vai dar para fazer essa análise melhor. Mas basicamente, quanto o n tende a infinito, todas as outras coisas na função que não forem independentes de n, ou que não forem independentes da maior potência de n, vão tender a zero. E essa maior potência de n aqui, eu vou ignorar todas as constantes que multiplicam e eu vou jogar só o termo dominante. A notação para isso aqui é big O. Então é a complexidade para quando n tende a infinito, qual a potência dominante de n que vai definir a complexidade do meu algoritmo. Então eu tenho operações de comparação que tem peso 1. Essa aqui tem peso 1. Esse aqui tem peso 1. Aí eu vou multiplicando esse número de operações pelo tamanho do array. Vocês me interrompam em qualquer momento se vocês estiverem se perdendo. No final disso aqui, eu vou ter uma somatória das operações de peso 1, que está indo de 0 ao tamanho de n, ou de n menos 1, tanto faz. Essa somatória aqui, o resultado é n. Então a minha complexidade é n. Vocês estão pegando aqui? Tipo, alguma dúvida vocês me falam. Minha complexidade é n. Se eu tivesse, por exemplo, um array ordenado, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pro 6 para poder dividir bonitinho. Aí eu estou procurando o número 4. Ah, estou sem apagador. Pô, está muito desorganizado, gente, desculpa. Então eu tenho minha entrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o número que eu estou procurando, esse número A, é igual a 4. E aí eu usar o merge sort. Quer dizer, a busca binária. Para eu fazer a busca binária, como a gente acabou de ver, eu vou dividir esse array aqui em 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Depois eu vou dividir em 2 de novo. 1, 2, 2, 3. 4, 5, 5, 6. Depois eu vou dividir em 2 mais uma vez. 2, 2, 3. 4, 5, 5, 6. Em cada operação aqui, eu dividi o meu n, que era o tamanho da entrada, por 2. Então o tamanho da entrada da próxima operação é n sobre 2. E o tamanho da entrada da próxima operação é n sobre 4. E o tamanho da entrada da próxima operação é n sobre 8. De forma que esse 8 aqui, esse denominador, vai tender o valor de n. Qual que é esse denominador? Em função do número de operações, qual que é o valor desse denominador? Cada vez que eu estou indo, eu estou dividindo por 2. Então, esse denominador aqui é 2 elevado a i. O denominador, que é o número que eu estou dividindo, é 2 elevado a i. Por quê? Porque a cada operação eu vou dividindo por 2. Quando 2 elevado a i for maior ou igual que n,
eu vou sempre ter chego a essa operação aqui. Eu vou sempre ter chego no meu resultado. Então, o número de operações que eu faço i, que é o que eu estou procurando, vai ser igual ao log na base 2 de n. Ou ln, ou lg de n, que é quando vocês vão encontrar no material. Então, o número de operações que eu realizo é lg de n. Cada operação tem um custo constante, que é k. A complexidade do meu algoritmo vai tender para uma constante. Às vezes você soma outra constante aqui, K2, por exemplo, para poder tipo, comparar cada uma dessas coisas. A complexidade disso aqui é proporcional a n, ao log 2 de n. Sendo proporcional ao log 2 de n, quando n tender a infinito, o termo dominante vai ser o lg de n. Como a gente despreza a constante na hora de escrever o big O, então a complexidade de big O vai ser uma função do ln de n. Como é uma função do lg de n, a complexidade do meu algoritmo é lg de n. Esse é o processo que vocês fazem para descobrir complexidade. Vocês vão fazer esse processo na prova? Não. O que vocês vão fazer é dividir o algoritmo que vocês estão encontrando na prova em vários outros algoritmos menores, cuja complexidade você já sabe. Então, por exemplo, eu posso ter um algoritmo, acho que tem um exercício na prova que é sobre isso, mas até eu encontrar ele, a gente vai perder um pouquinho de tempo. Aí eu vou passar os exercícios com calma depois. Eu posso ter na prova uma questão em que eu tenho que encontrar o maior par de números. Encontrar o maior par de números. Aí a minha entrada é um vetor, 1, 2, 3, e numa sequência. Par de números numa sequência. Eu tenho minha entrada e eu tenho meu par, que eu quero encontrar. Quer dizer, eu tenho minha entrada e a saída vai ser um par. A saída é igual a um par de números. Nesse caso, 2, 3. Só que esta entrada aqui, ela não está ordenada. Então eu posso ter 2, 5, 7, 8, 3, 1, 1, 1, 7. Não, 3, 1, 1, 2 aqui para encontrar. Para eu encontrar o maior par de números, eu vou ter que verificar todos esses números aqui. Então, um algoritmo possível seria eu pegar e selecionar para cada número eu verificar o maior par que ele pode fazer com um outro número. Verificar o maior par. Isso se traduz em um while, quer dizer, um for, na verdade, porque a gente está trabalhando em Python. For número em E. For N2 em
E de 1 até o final. Tá, é índice de E, vai. For I in range len E for N2 em nesse range do I até o final, eu bato, eu encontro o E de I, e aí eu testo ele, testa para E de I2, faz umas operações assim, de forma que eu tenho o meu par. Nossa, qualquer um que vê isso depois vai ficar bem confuso. Ou seja, eu tenho dois fors passando por número. Qual vai ser a complexidade disso aqui? Chutem. Eu tenho um for que está fazendo uma somatória de operações. Um for, um while sempre vão virar somatórias. De I a N, aqui. E eu tenho outro for que está fazendo uma segunda somatória de operações de I a N, N menos I, que é um J aqui. Então, eu vou ter uma somatória de constantes. Isso se traduz em somatória de I a N, N menos 1 no caso, foda-se. Somatória de N menos I, de J, de uma constante. Qual que é o resultado disso? Você vai ter ele no formulário da prova. Se você chegar na somatória, você vai ter ele no formulário da prova. Mas o resultado é algo proporcional a n quadrado. Tipo, se tiver na prova, vai ter uma dessas somatórias aqui, e aí você vai ter o seu teoreminha aqui. Basicamente, o que você vai estar passando... Você concorda que você vai ter aqui, no resultado final, n vezes... A primeira iteração disso aqui, o i é igual a 1, então você vai ter n. A segunda iteração disso aqui, você vai ter um n menos 1 aqui, de operações. A terceira vai ser n menos 2. Até você ter n menos 1 e 1. Até você ter n menos 1 e depois só 1. Que é uma somatória. Acreditem em mim quando eu disser que isso aqui é proporcional a n ao quadrado. Então a complexidade disso aqui vai ser uma constante elevada a vezes n ao quadrado, e a complexidade é ou de n ao quadrado. Agora, imaginem que se eu pegar esse vetor aqui, e ao invés de eu passar por esse algoritmo, eu ordene ele. Então, o meu algoritmo 2 vai ser, primeiro, ordena n, quer dizer, primeiro ordena e, que é a entrada,
e depois seleciona o E-2, E índice menos 2 e E índice 1. E índice menos 1. Simples, se ele está ordenado em ordem crescente, os dois últimos números vão ser sempre os dois maiores números. Aí eu retorno esses dois. Return. E eu já tenho minha resposta. Se algoritmos de ordenação terminam em tempo finito, isso aqui retorna, eu tenho um troço que termina em tempo finito. Eu não analisei a operação disso aqui porque eu não escrevi ele inteiro, mas ele também termina em tempo finito, o algoritmo que a gente fez primeiro. A complexidade disso aqui vai ser a complexidade do algoritmo de ordenação mais uma operação aqui. Isso aqui é igual à complexidade do algoritmo de ordenação. Qual o melhor algoritmo de ordenação que vocês conhecem? Nome, gente. Vocês vão ter que saber isso de cor e salteado na prova. Tá, tem o Quicksort, mas o Quicksort, ele no pior caso, é lento. E como a gente faz a análise do Big O, ele é o pior caso. Dica, eu tenho ordenações aqui, tá? Elas estão no que você vê por último, então a melhor está sempre por último. É o Merge Sort. O algoritmo que você usa é o Merge Sort. Ou do Merge Sort. O ou do Merge Sort, o Merge Sort ele divide a sua entrada em duas várias vezes. A gente acabou de ver como é que você analisa a complexidade de alguma coisa que divide a entrada em várias vezes. A complexidade disso é proporcional ao log na base 2 de n. Só que como ele está ordenando, é como se ele achasse o máximo várias vezes, depois pondo na frente um do outro. Eu vou mais lentamente explicar o Merge Sort depois. A complexidade do Merge Sort é n log n. A complexidade do return é 1. Complexidade de n log n mais 1 é n log n. Então, a complexidade desse algoritmo aqui é n log n, que é melhor do que essa complexidade aqui. E como que eu fiz isso? Eu fiz muito mais rápido essa primeira versão do algoritmo, essa segunda versão do que essa versão aqui. Porque aqui eu teria que escrever cada caso e comparar. Aqui, eu só lembrei de uma ferramenta que eu já aprendi, que é a ordenação, apliquei ela em outro algoritmo para obter meu resultado, e a complexidade vai ser proporcional, se não for diretamente a complexidade do algoritmo de ordenação. Então é assim que vocês têm que pensar na hora que vocês forem resolver as questões da prova. Vocês decoram várias complexidades que podem ser aplicadas. Várias complexidades basicamente é a busca binária e o n log n, que é o do Merge Sort. E essas complexidades aqui vocês jogam na fórmula. Jogam na fórmula não, vocês jogam... Basicamente, se você meter um Merge Sort e aí você falar a complexidade dele é n log n, você não precisa provar, porque ele já provou isso em aula. A não ser que a questão fale, prove, e aí você vai ter que saber chegar naquelas equações do formulário. Isso é a análise de complexidade. Alguma dúvida nessa parte? Nada? Vocês estão conseguindo seguir? Beleza. Então a gente viu a análise de laços, que você chega em uma somatória para cada laço, e o Big O, que basicamente são funções assintóticas, n leva ao infinito, você só tem um termo que é proporcional ao termo dominante, e essa é a sua complexidade. Vamos passar agora para ver algoritmos. Isso é a parte mais importante da matéria, porque vocês vão ver os algoritmos que vocês usam de verdade. E vocês vão ter que saber implementar eles na hora que for escrever na prova. Então tem que estudar bastante isso. Primeiro algoritmos que a gente analisa nessa aula são algoritmos de ordenação.
E eu acho que não. Tá. Esses algoritmos de ordenação são algoritmos que você pega uma entrada qualquer e a saída é uma... E a saída é um array ordenado. Quer dizer, na real, os algoritmos que vocês buscam primeiro são os algoritmos de busca. Então, você tem uma entrada, uma range de termo n, e supõe que queremos encontrar o índice de um elemento x. O algoritmo de busca sequencial simplesmente varre o arranjo do início ao fim até encontrar o elemento procurado. Algoritmos de busca. Você tem uma série de dados, você quer encontrar o dado. Ou você quer encontrar o dado que tem uma determinada característica, ou você quer encontrar a posição que esse dado está nesse seu ordenamento de dados. Então, eu vou passar basicamente por ele. A gente viu eles várias vezes, 1, 2, 3. A sua entrada é 1. A sua entrada 2 são os dados. E a sua saída é a posição de 1. Posição da entrada 1 na entrada 2. Vamos varrer sequencialmente essa entrada 2. For valor na entrada 2 se valor é igual a entrada 1, aí eu tenho que retornar a posição. Return position. Tá, eu já varri o array. Como é que eu retorno a posição? Eu tenho que armazenar essa posição a cada vez que eu rodar o for. Então vamos criar uma variável de controle. Essa variável, o valor inicial dela é o valor inicial da posição em E, que em Python é 0. Se eu encontrei o meu número, eu vou retornar essa entrada, essa posição. Se eu não encontrei, eu vou ter que fazer a posição, a memória variar cada vez que eu andar. Mais igual a 1. O algoritmo termina? Termina porque for v em E termina no último elemento de E e tal. O algoritmo funciona? Funciona porque eu acho o número igual. Se eu não acho o número igual, eu retorno. Se eu não acho, eu retorno, por exemplo, sei lá, o número, a posição que não pertence a E, por exemplo. Eu posso retornar false, eu posso retornar, por exemplo, o tamanho de E2, porque na hora que eu encontrar o E2, na hora que eu tentar jogar isso aqui dentro de E2, eu não vou conseguir, porque isso vai dar erro, porque está fora do espaço de E2. Esse é o primeiro algoritmo de busca. Se chama busca não informada porque eu não sei a característica nenhuma desse vetor. Quando que isso é útil? Quando eu quero encontrar qualquer coisa dentro de outra coisa. Então, por exemplo, aquele de encontrar os pares de elementos, eu fiz assim. Tipo, o primeiro algoritmo antes de usar o merge sort. Eu basicamente fiz duas buscas, uma dentro da outra. Eu posso encontrar o maior elemento, eu posso encontrar o outro tipo de elemento, eu posso encontrar qualquer coisa com isso aqui. Porque na hora que eu achar, o que vai mudar nesse algoritmo vai ser esse if aqui. O if e o return. Eu vou procurar a variável com as características e essa variável eu vou fazer uma função dela para encontrar o valor que eu quero.
Beleza. Isso é trivial. Próximo algoritmo é a busca binária. Que eu sei alguma coisa desse vetor, que é que ele é ordenado. Então, a busca E2 é igual a um vetor ordenado, e o meu E1 é igual a qualquer coisa. Por exemplo, 1. Qual que é o algoritmo aqui? Eu quero dividir recursivamente, foi o algoritmo que a gente viu. A gente tem uma entrada de tamanho n. Vou dividir essa entrada em dois tamanhos n menos n sobre 2. E dividir novamente, até eu ter uma entrada de tamanho 1. E nessa entrada de tamanho 1, eu realizo as operações. A complexidade disso aqui é igual a n. Porque eu realizo uma operação em todos os vetores, em todos os elementos desse vetor. E o tamanho do vetor é igual a n. A complexidade desse aqui, a gente acabou de ver, log de n. Aí eu altero essas coisas para poder eu achar alguma entrada com a característica que eu quero. Basicamente, esses são os dois algoritmos de busca que a gente tem. E, de novo, vocês têm que saber de cor e salteado. Mas também eles são bem fáceis de você lembrar, caso você não lembre. Oi. Ele é n porque ele passa uma vez. Ele vai dividindo. E aí o número de operações é uma operação aqui que não é trivial, é essa divisão aqui. Então eu conto uma operação aqui, aí eu conto duas operações aqui, até eu chegar nisso aqui. Então o número de operações vai ser a condição para parar é isso aqui ser igual a 1, 2i é igual a 1. Então 2i sobre n sobre 2i é igual a 1 e 2i é igual a n. A solução para i é log 2 de n. Aí, cada operação tem uma constante. A hora que eu cheguei nisso aqui, eu sei que o meu algoritmo, o tempo de execução dele é proporcional a log de 2 elevado a n. Como é o único termo que tem n, e como é o maior termo que tem m, por ser o único, o O dele é isso aqui. O big O, né? Ozão. No caso, ele só deixa O na prova. O de log 2. Esse é o processo para você descobrir a complexidade. O problema é que ele não é muito, digamos assim, sistemático sempre. Aí você tem que ver caso a caso. Por isso você decora. Aí, próximos algoritmos são os algoritmos de ordenação. Algoritmo de ordenação. Eu tenho uma entrada que é um vetor de tamanho n. N. E a minha saída, sei lá, 3. É 1, 2, n. 1, 2, 3, n. A minha saída é esse vetor ordenado. Qual o jeito burro de fazer isso? Você pegar, comparar cada número aqui com os próximos. Então, por exemplo, eu tenho 3, 2, 1 como meu algoritmo. O jeito burro de fazer é selecionar o 3, comparo com a próxima posição, depois com a próxima posição. Se eu encontrar alguma coisa que for menor do que 3,
É isso mesmo. Eu vou varrendo. A hora que eu achei um número menor, eu troco o número que eu estou procurando. Ao invés de 3 por 2. Esse vai ser o meu menor número agora. Aí eu vou comparar tudo com 2. Depois eu troco por 1. Achei o número menor. Eu crio um novo vetor, ou eu faço uma operação de troca no mesmo vetor, para eu ter um 3, 2 aqui, por exemplo. Tipo, eu movo tudo para a direita e eu jogo isso aqui para o começo. Agora eu tenho um vetor menor e eu faço a mesma coisa. Movo tudo para a direita e jogo para o começo. Complexidade disso aqui. Isso aqui é uma somatória de elementos, porque eu estou... É aquele for, né? For i in range. In range em entrada. Outro for i in range len for j, né? Aqui. Range len o slice da entrada e até o final. Eu tenho uma somatória, porque é um laço, de i até n-1. Depois outra somatória de j até n-i-1. Complexidade disso aqui, ou n ao quadrado. Vocês chegam numa fórmula que é uma somatória infinita, olha no formulário, ou n ao quadrado. Tem como fazer melhor? Tem. Você pode fazer por inserção, famoso bubble sort, que vocês viram em Mach 1, que é, ao invés de eu selecionar esse aqui, e aí comparar com cada um desses números aqui, eu vou carregando esse 3. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3, 4, 2, 1. Eu pego esse 3, carrego ele e comparo com o próximo número. Comparei com o 4. Ele é menor que o 4. Então, continuo segurando o 3 e eu chego até o 2. Comparei com o 2. O 2 é menor que 3. Então, eu inverto eles de posição. 2, 3 aqui. Agora eu chego no 4. Comparei com o 3. Troco eles de posição. 3, 4. Próxima posição, 4 também. Comparo aqui. 4 vai para o final. 4, 1. Basicamente eu vou carregando, aí a parte esquerda fica ordenada. Eu fiz o algoritmo errado, mas vocês estão entendendo, né? Tipo, eu só carrego os números e vou trocando. Aí eu chego no meu número. Quando que esse algoritmo é bom? Quando eu tenho uma entrada que é desordenada. 2, 1. Se eu tenho 3, 2, 1, a primeira operação que eu vou fazer... Quer dizer, esse algoritmo é péssimo quando eu tenho uma entrada desordenada, desculpa. Eu vou trocar isso aqui, aí depois eu vou ter que trocar isso aqui, aí depois eu vou ter que trocar isso aqui, e basicamente ele vira um algoritmo que vai passar várias vezes pelo mesmo vetor. Quantas vezes? n-1 vezes. n-1, n vezes n-1, porque eu faço isso para cada um dos números, eu tenho um n ao quadrado também. Quando que esse algoritmo é bom? Quando eu tenho uma configuração de variáveis que estão, por exemplo, 2, 1, 4, 3 e 6, 5. Na primeira passada ele vai trocar isso aqui, na segunda passada ele vai trocar isso aqui, na terceira passada ele vai trocar isso aqui. A hora que ele faz isso, ele só passou uma vez pelo vetor. Enquanto o outro algoritmo passava todas as vezes, mesmo que ele já tivesse ordenado o negócio.
Então, nesse caso, o melhor caso, a complexidade dele é n. Por que é útil saber disso? Porque às vezes você tem um problema formatado bem especificamente que a sua entrada vai estar nessa configuração. E aí, ao invés de você usar um algoritmo que ia ter que comparar todas as entradas, você compara o que você sabe que vai sair, você sabe que é o melhor caso de um algoritmo que você conhece, você usa aquele caso. E aí você pode justificar que a complexidade disso é n, porque a entrada está limitada. Mas no pior dos casos é n ao quadrado também. Esse é o insertion sort. Ah, tá, lembrei como é que faz certo, mas aí eu vou perder tempo. Esse é o bubble sort, que é uma variante do insertion sort, que ele vai escolher ele vai escolher a melhor posição para colocar ele. Então, por exemplo, eu começo com 5, depois aqui eu tenho 4, e aqui eu tenho 3, 1, 2 e 1. Achei um número, esse 5. Agora eu vou para o insertion, vai. O outro era o bubble. Peguei o 5, vou subir ele até achar algum número maior que o 5. Estou subindo, não é maior, 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 não achei nenhum maior que o 5. Ele vai para o final. Então eu pego esse 1 aqui e troco para cá. 1, 2, 3, 4. Eu vou achar o menor número aqui além do 5. E eu vou jogar ele para trás. Depois eu vou pegar o 2 e fazer a mesma coisa. Depois eu vou pegar o 3 e fazer a mesma coisa. 5. De novo, ele tem um caso que ele é muito bom, que é quando eu tenho um número só fora do lugar certo, aí ele varre uma vez só. Porém, ele também varre, tipo, selecionei um elemento, varro o resto. Selecionei outro elemento, varro o resto. Então a complexidade dele também é n ao quadrado. Qual que é o caso mais relevante que não é n ao quadrado? Ele é o merge sort. Merge sort é tipo uma busca binária, só que você faz ela várias vezes. Então, digamos que eu tenho um array com, sei lá, 4, 5, 7, 1, 2, 8, 3. Se eu comparar esses aqui par a par, se eu conseguisse pegar cada um dessas coisas, selecionar um número e comparar par a par, depois eu viro eles. Então, por exemplo, 2 e 8, quer dizer, 8 e 3, o 8 é maior que o 3. Eu vou comparar esses dois aqui par a par, e eu vou inverter a ordem dos dois. 3, 8. Depois eu vou comparar isso aqui par a par, e eu mantenho 1 e 2. Par a par 5, 7. Tá certo, eu mantenho 5 e 7. E aqui o 4 eu vou ter que duplicar o 5 porque não é uma entrada par. Então fica 4 e 5. Ou eu posso só deixar o 4 ali fazendo o negócio. Eu vou só deixar o 4 porque é mais fácil de juntar depois. Aí a próxima coisa é eu comparar esses pares e reordenar eles caso eles estejam errados. Então, por exemplo, 4, 5, 7 está certo. Eu tenho um novo array que é 4, 5 e 7. E o outro array é 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. E agora eu vou comparar a maior entrada aqui. Eu vou comparar esses dois para poder ordenar tudo certo. 4, 5, 7, 2, 3, 8. 1, 2, 3 e 8. Fica melhor bem posicionado do que o 4, 5, 7. Beleza, realizei 3 operações e está quase tudo ordenado. Agora o que eu faço? Eu divido esse negócio em fatias médias.
Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, fazendo essa operação de divisão por 2, antes de eu comparar ele com esse aqui, eu coloco uma operação intermediária, que é comparar esses dois aqui também. E depois que eu comparar esses dois, eu vou trocar tudo de ordem. Então vai ficar 4, 1, 2, 5, 7, 8, 5, 7, 3, 8. Aí eu também comparo esses aqui. E digamos que eu lembrasse como é o algoritmo certinho e eu fizesse isso na ordem certa. Ele ia dividir em várias metades, e essas metades em várias metades, e depois comparar tudo para que a operação par a par fizesse eu ter o meu algoritmo exatamente ordenado. Quatro, 5, 7, 8. Essa é a saída. Se eu fizesse só o par a par e desse certo, esse algoritmo seria log n, igual a outra busca seria. Mas como eu tenho que fazer essas operações intermediárias, eu tenho que fazer várias operações de log n. E essas várias operações são proporcionais ao tamanho do vetor. Ok. A hora que eu faço várias permutações de comparação par a par, eu tenho meu vetor ordenado. Então, eu tenho uma somatória de operações log n. Log 2 de n. Está indo de 1 a n menos 1. Uma somatória de operações é igual a multiplicar essa operação, porque ela não varia em relação a um índice, pelo número que eu tenho. Então, fica n menos 1 log n. E o O disso aqui, porque eu desprezo essa constante aqui, vai ficar basicamente o O de n log n, log 2 de n, mais o log 2 de n. Esse O aqui, quando n tende a infinito, isso aqui é muito maior do que isso aqui. Então, a complexidade do merge sort é n log n. Isso no pior caso. N log n é muito, muito melhor que n ao quadrado. Então, quando vocês forem fazer ordenação, sempre usem esse aqui. Tem alguns outros casos, o caso médio, em que o quicksort é mais rápido. O que é o quicksort? Basicamente, você pega esses casos aqui que são difíceis de ordenar com o merge sort, e aí você ordena eles usando outro algoritmo mais rápido para aqueles casos. Como, por exemplo, o insertion sort, quando eu tenho, sei lá, isso aqui. Eu faço o bubble sort, ele é um pouquinho mais rápido. Então, no caso médio, ele acaba sendo um pouco mais rápido do que o merge sort, e no melhor caso, ele é muito, muito rápido. E aí, nesses casos em que ele é muito, muito rápido, fazem os casos de utilização dele serem bem beneficiados pelo seu uso. Mas na prova, como a gente está preocupado com complexidade no pior caso, e o quicksort é pior no pior caso, porque ele tem uma função aleatória que faz ele, às vezes, pegar o pior jeito de fazer tudo, a gente não usa na prova. A gente usa só na vida real mesmo. Escala binária recursiva, recursão de cauda, algoritmo de solução, vídeo consista, teorema em qualquer questão de matrizes, quicksort. Esse aqui é o quicksort. Eu vou procurar o merge sort. Esse aqui é o merge sort. Então, como vocês percebem, ele divide na ala esquerda. Cadê?
na ala direita, e aí ele também divide no meio. Ele faz comparações com o meio do vetor. E essas comparações com o meio do vetor permitem com que ele faça várias operações par a par dentro dos vetores maiores para poder ordenar esses vetores mais rapidamente do que se você fizesse operações sequenciais. E esses dois são os últimos algoritmos que a gente vê que a gente vê nesse curso. Até a P1, pelo menos. Alguma dúvida? Vocês conseguiram acompanhar? Qual que é a ordenação da inserção? A inserção é quando você pega... Oi? Ah, sim. É quando você pega, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Ele passa por esse vetor, procurando o melhor número que ele pode colocar nessa posição aqui. Qual que é o melhor número que ele pode colocar nessa posição aqui? É o 1. Então, essa posição aqui ele vai pegar o menor número que ele achar primeiro, 2, e ele vai comparando aqui com cada caso. Achei o menor. Eu seleciono o 1 e eu continuo comparando com cada caso. Acabou o meu vetor, o número que eu estou é o pior número. Então, eu vou pegar esse array, mover ele inteiro, o que não contém 1, para a direita. 2, 3, 4, 5, 6. E aí o que sobra é o número que eu peguei. Ele é um pouquinho melhor do que a ordenação por seleção, só que ele tem um problema que é precisar fazer essa passagem aqui. O Python não é bom em fazer essa passagem. Então, ele precisa de muita memória porque ele precisa criar basicamente um vetor novo, armazenando todos os meus números, além do que eu estou querendo selecionar para colocar aqui. Além do meu original, eu tenho que criar uma cópia, basicamente, e aí essa cópia aqui faz com que ele utilize 2 vezes mais memória. Algumas questões da prova vão pedir para você fazer operações com os números sem poder usar mais memória. Então, tipo, todas as operações que você vai poder fazer são trocar posições e, sei lá, copiar um número, por exemplo, criar uma ou outra variável. Mas você não pode, por exemplo, fazer uma cópia do vetor inteiro, da sua entrada inteira. Aí, às vezes, isso vai poder mudar o algoritmo que você usaria aqui e você usaria a complexidade correspondente dele. Mas é uma outra questão e é bem óbvio quando você precisa fazer isso. Tipo, ele literalmente fala, faça isso com memória constante e basicamente não use o insertion sort. Isso também vai fazer com que você não possa usar, qual que era? Alguns outros algoritmos que eu não vou lembrar agora, mas tipo, algoritmos que você pensa em copiar tudo você não pode usar. Porém, quase todos esses aqui têm uma implementação com memória constante, menos o insertion sort, que é você pegar uma recursão e guardar os índices dos vetores que você está fazendo. Mais alguma pergunta? E a complexidade, como que é? N quadrado também? N quadrado também. Eu vou passar para a questão de prova agora, então. E aí a gente vai... Quanto tempo tem? Eu tenho mais meia hora do almoço de vocês. Vocês querem que eu faça quantas questões, assim? Tipo... Dá pra fazer algumas, né?
essa prova você faz com... Ele te entrega a folhinha de questões e ele também pede folha... Ele também te entrega a folha de ao máximo para você fazer. Então, as questões são todas contínuas e você, tipo, escreve o número da questão antes de fazer a resolução. São todas dissertativas, sim. Ele te dá o número da questão e aí você faz a resolução dela. Resolução... Logo na sequência. Você não precisa fazer as questões na ordem, isso é bem importante. Por quê? Porque como é uma prova de programação, você vai demorar muito tempo escrevendo código no papel. Então, é imprescindível que você leia todas as questões antes de começar a fazer a prova. Porque aí, uma hora, você vai chegar numa questão, por exemplo, essa, que é super fácil. Escreve uma função que retorna o segundo maior elemento de uma sequência de inteiros com ao menos 2 elementos. Tipo, isso aqui, você faz 2 passadas e aí você faz. Tipo, você escreve 2 for, sai na hora. Só que, por exemplo, essa questão podia ser a última questão da prova. Aí você já está perdendo 2,5 pontos facinho, porque você não leu antes. Questão clássica de prova, você escrever uma função para achar algum número dentro de um array de elementos, dentro de uma sequência de inteiros, com algumas questões. Então, por exemplo, agora ele quer o segundo maior. O segundo maior número de elementos... o segundo maior elemento de uma sequência com ao menos 2 inteiros. Utilize as assinaturas def segundo maior de A, onde A é uma sequência de inteiros com ao menos 2 elementos. O que isso aqui está pedindo? Você tem um array, números sequenciais, números não sequenciais, é uma sequência, mas ele não diz uma sequência como que ela é. Se fosse uma sequência crescente, eu teria mais informação. Se fosse uma sequência supercrescente, uma sequência decrescente, ele tem um monte de nomenclatura para sequência que ele vai explicar no enunciado também. Como você faz isso? Dica. Esta questão não tem ponto extra, por exemplo, para você fazer com uma certa complexidade. Então, qualquer solução que você colocar aqui, que retornar o resultado certo, ele vai considerar como os 2 pontos e meio. O que isso se traduz? Escreve o jeito mais burro possível, mas escreve algo. Então, por exemplo, o que eu sei fazer? Eu não sei achar 2 elementos direto, mas eu sei achar um elemento. Puta, então eu vou achar um elemento. For v in entrada. Vetor de entrada. Aqui eu vou colocar maior. Sintaxe certinha do Python. Então, eu vou escrever agora em sintaxe certinha. Inclusive, indentação, ele pede que você faça uma coluna. Porque Python, isso é muito sensível. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui def segundo maior. Def segundo maior de A. Vamos usar a sintaxe dele. For v em A, 2 pontos. Aqui você tem um bloco de indentação. For. Aqui você vai ter outro bloco de indentação. If maior menor que A, menor que V, que é o elemento em A. Tá, eu vou escrever... Não, foda-se. É mais fácil para vocês que eu faça, tipo, for valor no vetor, ou vocês preferem que eu use, por exemplo, for i in range do vetor, e aí eu coloco, ao invés de o valor v, eu coloco a de i. Tipo, vocês vão entender melhor se eu fizer assim, ou se eu fizer, tipo, com valor no vetor, vocês já entendem? Assim? O valor no vetor? Ou o índice no vetor? Valor no vetor? Tá, eu vou escrever um índice no vetor, então, porque tem questões que você tem que necessariamente usar o índice do vetor, e aí
decora uma sintaxe ao invés de duas. For i in range len a if maior igual de i, então maior igual a de i. Primeira passada eu achei o maior número. O que eu faço agora? Puta, eu tenho o maior número, mas eu quero o segundo maior número, né? Se eu achar o segundo, e se eu achar o outro maior número? Eu vou fazer a mesma coisa. For i in range len a. 2 pontos, não se esqueçam dos 2 pontos, porque ele realmente desconta pontos se não tiver. For in range len a, se eu vou escrever aqui, por exemplo, um S maior igual a 0. If if S maior é menor que A de I. Mas espera, aí eu tô achando maior. And S maior menor que maior. Aí eu salvo o resultado do S maior. Igual a de I. Bloco de indentação, return S maior. Isso funciona. Com certeza tem jeito melhor de fazer, mas isso funciona. Funciona para todas as entradas possíveis? É uma pergunta. Não funciona. Para qual entrada que não funciona? Oi? Então, o enunciado não especifica o que você fazer se ambos são iguais. Então, esse é um erro do algoritmo, mas não é necessariamente um erro que ia descontar pontos. Você tem que perguntar para ele na hora. Tipo, todo mundo faz um monte de perguntas pro Thiago na hora, porque ele escreve os enunciados meio que desse jeito. Qual outro caso que isso realmente não funciona? Números negativos, exatamente. Se eu tiver uma sequência composta só de negativos, o meu 0 aqui... Se tiver uma sequência só de números negativos, aí pode falar. Se eu tiver uma sequência só de números negativos, isso aqui vai selecionar o maior como sendo 0, que não está no vetor. Qual uma solução para isso? Maior A de 0. Ao invés de eu selecionar um valor aleatório, eu seleciono o primeiro valor que eu sei que está no vetor. E aí eu posso começar no número mais para frente. Você está falando A de 0? Eu selecionei um valor no vetor para começar a minha execução. Tá certo. Tem algum outro caso em que isso não funciona? Tipo, que dá erro, assim. Erro idiota. Se eu tiver um vetor vazio. Exatamente. Se eu tiver um vetor vazio não funciona, mas, como é no mínimo 2 elementos, esse arquivo funciona. Aí o segundo, ao invés de eu selecionar A de I também, eu seleciono A de 1. Só para ficar bonitinho. Isso funciona. Tem problemas,
mas funciona. E você não precisa resolver todos os problemas para a prova, você só precisa resolver esses problemas aqui. Ele não pede para você analisar que esse algoritmo funciona, ele não pede para você analisar a complexidade dele, ele só pede para você escrever um código. Por isso é muito importante você saber dividir os exercícios de um jeito fácil, que você consiga fazer de imediato. E aqui está a resposta, que como você pode fazer, ele faz de um jeito um pouquinho mais bonito, né? Ele usa o range a partir do 2, se é maior ou igual, ele já seleciona os dois ali. O que é realmente uma solução um pouquinho melhor, porque salva a computação em alguns casos. Mas você não precisa fazer isso. Esse aqui é um pouco mais difícil. E ele tem duas subquestões. Por isso, de novo, é muito importante você ler tudo antes. Porque, por exemplo, aqui é 2,5 a questão. Aqui é 2,5, mas está dividido em dois itens diferentes. Então você tem que fazer duas coisas diferentes para conseguir os pontos. Esse aqui eu acho que é um pouquinho menos trivial. Eu lembro que eu fiz ele estudando para essa prova. E dá um exemplo de tipos de algoritmos que você usa. Tipo, como você divide essa questão em subquestões e aí ele faz as partes importantes. Dois pontos. Em uma sequência de inteiros A sendo um vetor, uma inversão é uma ocorrência de pares de índices IJ, em que I menor que J e A maior que I. Então, eu tenho dois elementos que, ao invés de eles estarem numa sequência crescente, 1 e 3, eles estão em um par decrescente, 3 e 1. Toda sequência ordenada não contém uma inversão, enquanto uma sequência 3, 2, 1 contém 3 inversões. 3 inversões é importante, porque você não elimina inversões, ele está querendo todas as inversões possíveis ali dentro, e você não elimina inversões para, por exemplo, 3, 1, aí 2, 1, e é isso. Não, eu tenho que usar 3, 1, 2, 1, e 1, e 3, 1. Então, não é sequencial essas inversões. As inversões podem estar em qualquer lugar e você tem que levar isso em conta também quando você estiver fazendo. Escreva uma função em Python implementando um algoritmo não recursivo que retorna o número de inversões de uma sequência. O seu algoritmo deve usar memória constante com tamanho de entrada. Use a seguinte assinatura: def inversões A, onde A é a sequência de inversões que devem ser contadas, e cuidado para não contar a mesma inversão mais de uma vez. O algoritmo é não recursivo e ele não quer que você use mais memória. Então, por exemplo, eu não posso guardar as inversões que já foram. Aqui o 3, 2, 1, eu não posso, por exemplo, fazer um vetor que tem os pares de inversão. Então, 3, 2, eu achei a primeira inversão, eu coloco 3, 2 aqui, aí se eu achar um outro 3, 2, por exemplo, mais no final aqui, eu não conto isso duas vezes. Não, eu não posso fazer isso. Porque o tanto de memória que isso ia ocupar varia de acordo com o tamanho da entrada. Outra coisa que eu não posso fazer é usar a inversão, mas fora isso é open, usa todas as funções que você tiver. Uma coisa que ele vai enfatizar bastante antes de vocês começarem a prova é que você tem que usar algoritmos que têm tempo de execução constante ou tempo de execução que varia só um pouquinho em tamanho de n. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer... Então, por exemplo, o exercício passado, eu queria achar o maior número aqui. 1, 2, 3. Eu não posso, por exemplo, usar a função max do Python. Igual isso aqui. Não posso usar essa função. Por quê? Porque o tempo de execução dela varia de acordo com a entrada. Então eu não posso só pegar e jogar uma biblioteca pronta que está lá, e aí às vezes até mesmo coisa nativa do Python você não pode usar por causa das operações que você escolhe. Mas eu posso, por exemplo, usar max, ao invés de no vetor inteiro, analisar dois números que eu não sei qual deles é o maior.
tipo, em alguma operação dentro da função. Isso eu posso fazer, mas eu não posso usá-lo para o vetor inteiro. De novo, se vocês tiverem dúvida em qualquer coisa dessas durante a prova, vocês têm que perguntar para o professor. E perguntem para mim também, porque, tipo, sei lá, não é como se eu tivesse tempo livre. Def inversões. Achar a sequência de inversões. Como é que você pensa nisso? Faz na mão. Então, por exemplo, se eu... Ele disse, uma informação importante, que uma sequência crescente não tem inversões. Então, uma forma de eu poder resolver esse exercício ao invés de eu passar de um jeito estranho pelo vetor, dividindo em subcasos e querendo fazer árvores e tal, eu ordenar esse vetor. Ordenar esse vetor de forma que ele faça todas as comparações possíveis. E aí, se eu encontrar uma instância em que eu tenho um par igual ao outro, em que eu tenho uma inversão, não vou precisar mais disso. Eu contar mais uma inversão possível. Então, por exemplo, se a minha entrada é 3, 2, 1, e eu ordenar esse 3, 2, 1 de forma que eu faça comparações número a número, essas ordenações vão me dar a resposta. Ordenar eu sei fazer, ordenar é fácil. Ordenar de um jeito burro ainda, porque eu tenho que comparar tudo. Então, def, acho que era inversões o negócio, mas aí def inversões da entrada. Def inversões de A, né? Obrigado. Def inversões de A for... Primeiro eu vou salvar aqui, inversões. For A for I in range len A. Aqui, ó, indentação já estava errado. Inversões. Def inv. Para simplificar. Def inv igual a 0. For I in range len A dois pontos. For J in range len A de I. Não, calma. Range len A menos I. Dois pontos. Range len A menos I. Eu comparo A de I com se A de I for maior do que A de J mais I, aí eu ordeno o vetor. Quer dizer, eu guardo, por exemplo, o N aqui. N igual a de I. Eu guardo o número desse A de J mais 1 que é menor. A de I mais J
Eu guardo aqui. E aí eu conto uma inversão. Calma. Eu conto uma inversão. Inv. If, né? If. Inv mais igual a 1. E esse número A de JI mais 1. If A de J I mais 1 I mais J. If A de I mais J for maior do que o número que eu estou guardando atualmente, aí esse número é igual a de I mais J, porque é o menor número dessa passagem aqui que eu estou fazendo. Na verdade, seria melhor se eu declarasse ele aqui dentro, mas tudo bem. É só para vocês terem ideia. E aí, no final, eu faço temp de... Eu faço temp igual a de I a de é igual a N e a de I mais J a de mais J igual a de... Enfim, eu faço essa ordenação. Aí vocês podem ter uma noção de como isso toma tempo durante a prova. Porque você tem que pensar em todos os casos não básicos durante você estar fazendo o negócio. Preste atenção em como eu fiz isso aqui com muito cuidado. Por quê? Porque eu não podia criar mais memória, então eu não posso criar outro vetor que armazene o vetor ordenado, que é muito mais fácil do que trocar os vetores na ordem certa. E eu também tenho que tomar muito cuidado para eu não contar as inversões mais de uma vez. Mas no final, eu posso ter destruído a minha entrada, porque eu ordenei o vetor. Mas eu cheguei no número de inversões. Então eu faço aqui, sei lá, return inv. E isso é 1,5 ponto. Esse 1,5 ponto é bem mais suave do que os outros 2 pontos que eu fiz antes. E o Thiago sempre faz questões mais fáceis do que difíceis. Do que questões mais difíceis e outras fáceis em lugares aleatórios da prova. Eles às vezes até avisam onde elas estão. Aqui tem o código que ele faz. É muito melhor que o meu. Mas se chegou no resultado certo, tudo bem. Qual a complexidade do algoritmo? Oi. Ah, suave. Eu vou terminar aqui. Ah, tá. Tudo bem. Só vou terminar esse exercício. Já acabou? Já acabou a gravação? Não. Tá gravando aqui, ele vai editar depois. Não, tudo bem. Pode avisar aí. Aí ele pergunta, qual a complexidade do seu algoritmo? Aí está a utilidade de eu usar algoritmos que eu já sei. Porque isso aqui que eu fiz foi uma ordenação por seleção. Ou por inserção, não sei. Foi por inserção, porque eu selecionei a melhor posição. Foi uma ordenação por inserção. Qual a complexidade de ordenação por inserção? ON quadrado. Então a B, você fala, por ser baseado numa ordenação por inserção, O de N ao quadrado. Então,
quebrem os problemas que vocês são apresentados em subproblemas para os quais você já conhece a resposta. E tem que programar. Tem que programar. Aí você tem evoluções disso para exercícios um pouco mais complexos e que a resposta está um pouco mais escondida. Mas aqui, ó. Como resolver a questão 2, que a gente acabou de fazer, com a complexidade n log n. Há como resolver essa questão com a complexidade n log n, com uma extensão do algoritmo de ordenação merge sort. Considere a listagem. Completa com os algoritmos restantes. E esta listagem é muito similar à implementação do merge sort estudado no curso. De fato, assim como no merge sort original, esse algoritmo ordena um vetor com complexidade n log n. E para tanto mostra que ela soma os vetores, os valores retornados pelas duas chamadas, mostra que essa implementação está correta. Naturalmente, você pode usar qualquer propriedade do merge sort aplicável, como por exemplo o algoritmo termina sobre vetores após que cada chamada recursivas estão ordenadas, etc. Observe que o total de inversões é o total para cada elemento de outros elementos melhores entre si que o sucedem. O que é igual ao total para cada elemento dos outros elementos maiores do que si que o precedem. Então, basicamente, você tem um algoritmo pronto que ele te dá, que ele te pode fazer alguma coisa com ele. Sempre tem esse tipo de questão. Esse algoritmo pronto, no caso, é um merge sort recursivo, que ele pede para você provar que funcione para a devida implementação que a gente está tendo. Esse merge sort recursivo, ele já falou que você pode usar qualquer propriedade aplicável. Então, por exemplo, que o algoritmo termina e que os subvetores estão ordenados. Isso aqui você prova por indução finita. Então, ele já te deu algumas coisas para você trabalhar. O que ele quer que você prove é que a soma está correta. Então, ele prova que termina e ele prova que ordena, mas a soma está correta. Como você pode fazer isso? De alguma forma matemática, você pode falar que cada operação no merge sort é uma inversão. Se você consegue provar que cada operação no merge sort é uma inversão, cada operação que ele realiza é uma inversão, então a soma das operações do merge sort é a soma que você quer. E como essas operações que ele faz estão sendo somadas dentro de uma função, a soma dessas operações, toda vez que você realiza uma operação, você vai ver que tem um ifzinho na função que soma mais um para a variável que ele tem, a soma dessas variáveis é igual à soma que você está procurando. Então é basicamente isso que você procura. Então, como ele diz que é uma alteração do merge sort, se você já conhece o merge sort e você é capaz de identificar essas alterações, geralmente essa resposta vai saltar aos seus olhos. Mas é um pouco mais difícil se você não tem esses algoritmos bem definidos na sua cabeça e não tem afinidade com Python, por exemplo, ou não programa muito. Então, por isso que eu falo que vocês têm que, pelo menos, programar um pouco. Aí façam um EP, eu posso tirar dúvida do EP também. E também estudei um pouco dos slides que eles têm isso. Eu vou tentar passar um material com os slides resumidos para vocês, com as coisas que realmente caem, que eu não tive tempo de fazer isso antes do Fuja, mas eu passo. Então a resolução dessa questão é basicamente falar como se trata de a adição de um contador ao merge sort. Esse algoritmo necessariamente termina com tempo infinito. O caso base do algoritmo do vetor unitário ou nulo, para o qual esse vetor retorna zero contendo zero inversões. Resta mostrar que se duas chamadas recursivas das linhas 34 e 35 efetivamente retornam o número de inversões, a função também retorna o valor correto. Como visto na questão anterior, ele fez isso só para poder usar nessa questão, você não precisava fazer isso na questão anterior. A somatória das inversões é esse epsilon aí, que é o total de elementos. E aí ele faz todo um mathematic case para poder explicar essas inversões. Essa aqui é uma prova muito maior do que você precisaria fazer.
Então, se você escrever que cada operação está certa dentro da recursão, porque toda operação no merge sort é uma inversão, você já consegue provar isso. Uma resposta para isso aqui seria, por exemplo, uma mais fácil de fazer. Resposta. Toda operação do merge sort é uma inversão. A soma de todas é a soma das inversões. Só que na prova você vai ter que definir quais operações são inversões, porque ele faz comparações também. E que não tem nenhuma inversão fora as operações que ele faz. Você prova isso falando que o vetor é ordenado no final e que, caso houvessem mais inversões, o merge sort estaria errado porque ele não estaria ordenando o vetor certo. Mas como o merge sort retorna o vetor certo por hipótese do enunciado, ele retorna o valor certo de inversões. Aqui embaixo, acho que você vai ter outra questão de complexidade antes dessa. Calcular o vetor de polinômio. Recebe uma sequência de coeficientes e o valor de x retorna o valor de p de x. E ele pede para você mostrar que o algoritmo está certo. Ele tem um algoritmo aqui, mostra que está certo. Você basicamente roda o algoritmo na sua cabeça, escrevendo o que está acontecendo, põe isso em números, porque isso aqui é uma implementação bem simples de polinômio, e ele faz termo a termo. Então, se você provar que para cada termo está correto, e que ele soma os termos no final, o resultado está certo. Como você tem o escalar que multiplica cada termo, e o x, e a potência aumenta na ordem certa dos escalares, a soma vai estar correta. Você faz isso aqui. E aí resta calcular a complexidade do algoritmo, visto que no item anterior a complexidade do algoritmo é θn, onde n é a quantidade como visto no item anterior. E isso você prova por quê? Porque ele tem um while, i maior ou igual a zero. Qual a condição de parada desse while? Que seja o tamanho do vetor de x, o tamanho do vetor de a. A cada interação desse while, ele soma 1 ao vetor de x. Então, é uma somatória de i até i igual a zero até n. Somatória de i igual a zero até n, vocês sabem que o resultado é n, então a complexidade é O n. Isso é basicamente passar por uma prova inteira de 2017, eu acho. A gente passou pela prova inteira de 2017 e fez meia hora e fez as respostas certas em meia hora. Só que a gente não escreveu metade do que precisava escrever. Então, de novo, a maior dificuldade dessa prova é o tempo de realização da prova. E as dúvidas eventuais que você vai tendo que vão ter impacto na hora de você escrever o seu código. Hã? O Thiago vai estar lá aplicando a prova. A prova é no anfiteatro. Então, pelo menos no meu ano, as 3 foram. E é um ambiente meio chato de fazer a prova, porque você não tem muito espaço para escrever nas cadeirinhas e tá todo mundo meio lotado. Então, essa prova não é difícil o conteúdo dela, mas ela envolve uma análise meio sofisticada. E que por isso você tem que treinar fazendo prova antiga. Tipo, realmente você sentando e fazendo os exercícios. Eu vou ver se tem mais algum exercício que vale a pena fazer na prova de 2018. E aí a gente termina aqui. Alguma dúvida por enquanto?
Invariante? Isso não chega a calcular invariante da função. Invariante da função? Você está falando, tipo, a menor complexidade dela? Ele dizia, eu lembro que no começo das aulas ele falava que uma forma de provar não era mostrando que tem um invariante, mas eu acho que se não, que Passa pela função. Ah, tá, entendi. Ele passa pela função e não muda, e aí a hora que você chega nesse invariante, se faz a comparação com o invariante, aí termina o loop. É basicamente análise de laço mesmo. Então, por exemplo, quando a gente faz um laço que é for j em range len A, você tem uma somatória de i igual a 0 até igual a n. De igual a 0 a n. A única coisa que não muda aqui é o tamanho da sua entrada. Então esse é o seu invariante. Você usa o invariante para achar a condição de parada. E essa condição de parada você usa para determinar o tamanho do laço, se a função termina ou não, e se o algoritmo é um algoritmo. É uma questão conceitual mesmo só. Às vezes o invariante não vai ser uma coisa assim, vai ser tipo algum valor que, por exemplo, na função, acho que era de MDC, que ele mostrou nos slides, deve ter falado sobre isso, o invariante era uma conta que ele realizava com aquilo. E aí você provava que esse invariante é a resposta que você quer. E aí quando você chega nesse invariante, você chega nessa resposta e para todas as operações e retorna a resposta certa. Então, às vezes, o invariante é a resposta, e aí o que você quer fazer é provar que esse invariante está certo. Esse aqui é prova de 2018. Tá. Acabei de fazer. Prova de 2017. Tá, eu vou dar uma passada rápida pelos exercícios e ver se tem. Essa sequência A é dita supercrescente se cada elemento é positivo e estritamente maior que a soma dos seus anteriores. Ele pede para você fazer uma função que verifica se uma dada sequência é supercrescente. Função deve retornar true se é supercrescente, falso caso contrário. Uma função com complexidade n, onde n é o tamanho da sequência, vale 2,5 pontos, e outras complexidades valem 1,5 ponto. De vez em quando ele traz uma dessas, né? Tipo, esse exercício ele tem diversas implementações possíveis, só que ele quer uma complexidade que seja n, e não n, sei lá, n log n, qualquer outra coisa assim. Se a complexidade é n, me induz a dizer que eu tenho que passar por esse vetor somente uma vez e realizar as operações necessárias durante essa passagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer você pode ter espaços vazios entre cada coisa da sua função. Então, se eu, por exemplo, não sei as variáveis que eu vou querer para resolver o meu problema ainda, mas eu acho que vou usar variáveis, aí eu pulo umas 3 linhas aqui. For a assinatura que ele quer é supercrescente, né? É supercrescente A. Deve supercrescente A. Ele não liga para que tipo de letra você escreve, contanto que ele consiga entender. Então eu posso misturar a letra cursiva com a letra de forma tranquilamente. Deve supercrescente de A. For i in
em A. 2 pontos. Ela é supercrescente se ela for estritamente positiva. Então, se eu achar algum número negativo, A de I menor que 0, return false. Muito cuidado com o false, porque as booleanas têm que ter sempre uma letra maiúscula. Else ou if, sei lá. Pode ser um if. Eu tenho que comparar cada elemento com essa expressão aqui. Eu já tenho a comparação no enunciado. Se a de for maior, nota estritamente maior aqui, do que as somatórias anteriores, ele a de maior que soma, aliás, soma menor que a soma, menor ou igual a soma, que eu quero a condição de paragem, né? Nesse termo aqui, se eu encontrar um elemento que foge da condição, aí eu termino e eu tenho minha resposta. Senão, eu tenho que repetir tudo até encontrar a minha resposta positiva. Então, eu retorno falso. Se você está com medo de se confundir nessa expressão aqui, por exemplo, se você não sabe se o menor, eu tenho que usar o menor igual, ao invés de escrever assim, bota um note. Note a de maior que soma. Retorno falso. Se ele não retornou até agora e ele termina, esse fora aqui, aí eu retorno true. Qual variável que eu esqueci de declarar? A soma. Igual a 0. Resolvi A. Não tem muita coisa nesse exercício não. Aí depois ele pede para você falar, provar que a complexidade do seu algoritmo é N, normalmente. Ah não, é só isso. Mas se você não souber fazer isso com complexidade N, faz com complexidade maior que N e ganha um ponto meio. Pode falar. Faltou somar a soma. Oi? Faltou somar a soma, é importante. Realmente muito importante. Por isso vocês têm que rodar o algoritmo sempre na sua cabeça. Aqui. Soma. Pode ser no comecinho, né? Soma. Igual, mais igual a de... tá. Então tem que começar aqui a soma com mais 0. E aí depois disso, eu somo mais igual a de... Porque senão eu posso passar do vetor, a notação fica mais difícil, eu tenho que usar nessa hora. Mas é isso, faltou somar o vetor. Tá vendo? 2,5 pontos saindo só por causa de mais nada. Cada parte da vez consecutiva, substituir com a dice, agir com os números virtuais. O conteúdo é basicamente esse. Eu
vou terminar o vídeo aqui porque vocês têm que ir pra aula, né? Ou comer. Comer presente. E é isso, galera. Me mandem dúvidas se vocês tiverem. Qualquer coisa, sei lá, eu encaminho essas dúvidas pro Thiago, se forem dúvidas muito tipo, eu posso usar tal função que eu quero usar, porque sim. Aí vocês sabem esse conjunto de dúvidas antes da prova, sei lá, conforme eu passar uma listinha de perguntas do pessoal. E dúvidas de EP também vocês podem falar comigo, porque eu uso o EP de vocês. Mais fácil não é isso. E é isso, galera. Alguma dúvida antes de eu ir embora? Pessoal, Você entendeu o EP? hã? Você leu? Você entendeu? Eu fiz uma série de hipóteses que eu posso explicar para vocês. Não, eu não entendi nada. Você quer que eu leia o enunciado do EP? Depois, acho que não sei depois agora. Vocês querem? Posso uma aula, né? Vamos pausar e aí a gente continua se Eu quiser. ia chamar depois. Não sei, se for pelo bem na ação, a gente pode